Paz do Senhor Jesus, povo de Deus. Vamos para mais uma palavra edificante da parte do Senhor, para mim e para a sua vida, um despertamento para nossas vidas e uma correção do Senhor também. O Senhor me deu essa palavra pela manhã, eu estou agora à tarde, já, mas o Senhor me deu essa palavra pela manhã. E é uma palavra de confronto, e de correção para mim e para a sua vida. Está em Isaías 46, no versículo 3. Ouve-me, ó casa de Jacó, e todo o restante da casa de Israel, a quem trouxe nos braços desde o ventre, e sois levado desde a madre. E até a velhice eu serei o mesmo, até que tenham cabelos brancos, eu vos carregarei. Eu o fiz, eu os levarei, e eu vos trarei e vos livrarei. A quem assemelhareis? Com quem me igualareis e me comparareis, para que sejamos semelhantes? Gastam o ouro da bolsa e pesam a prata nas balanças. Assalariam ourives e ele faz um Deus, e diante dele se prostram e se inclinam. Sobre os ombros tomam e o levam, e o põe no seu lugar e ali fica em pé, e do seu lugar não se move. Se alguém clama, ele resposta nenhuma dá, nem livra alguém da sua tribulação. Essa palavra, eu li ela pela manhã, e o que me chamou a atenção foi o versículo 4, que ele fala que 3 e 4, que ele fala que ele nos trouxe nos braços desde o ventre. Porque o chamado que nós temos, ele sempre fala, e falou para Jeremias, o chamado é desde o ventre. Então ele fala, desde o ventre eu estou te carregando. E até a sua velhice eu serei o mesmo. Ou seja, mesmo que vocês continuem errando, eu estarei sempre convosco, sempre convosco. É isso que ele está dizendo. Ele insiste, ele não nos abandona. Eu não mudo, ele fala, eu não mudei. Até a velhice eu serei o mesmo. Eu serei o mesmo que fez promessa, o mesmo que está conosco quando a gente cai, o mesmo que está conosco quando a gente peca. Ele falou que é o mesmo, é a gente que muda. Eu e você que mudamos. E ainda fala que eu vos carreguei, eu vos fiz. Eu vos levarei, eu vos trarei e eu vos livrarei. Aqui ele estava falando aqui que eles estavam na Babilônia. E ele tinha dado instrução para eles não se contaminar com aqueles ídolos. E a gente bem sabe porque tantos cativos quanto até reis começaram a fazer ídolos para eles. Começaram a fazer ídolos para eles. E no versículo 7 ele ainda fala, sobre os seus ombros o tomam e o levam, e o põem no seu lugar. Ali fica em pé no seu lugar, não se move. Se alguém clama, resposta nenhuma dá, nem livra ninguém da sua tribulação. Ou seja, eles viam como funcionava ali, e muitos se contaminaram ali com os ídolos da Babilônia. Muitos reis, até que a gente sabe, os reis de Israel, de Judá, muitos idolatraram, muitos se prostraram diante dos ídolos. E ele está falando que ele não te dá resposta nenhuma, e você ainda tem que carregar. Enquanto ele, o nosso Deus, ele nos carrega. Nos momentos de dificuldade e tribulação na nossa vida, ele nos carrega. A gente não precisa carregar ele, não. Ele nos carrega. E ali ele fala que não tem resposta nenhuma. Quando você está atribulado, você se prostra diante daquela imagem, você não tem resposta nenhuma. Nenhuma. Ele não pode fazer nada por mim e por você. E o Senhor ali estava dando uma repreensão para esse povo. Por quê? Nos dias de hoje, as igrejas que têm sido abertas, templos que têm sido abertos, porque o Senhor levanta sacerdotes,
o anjo da igreja, eles são os sacerdotes que o Senhor levanta nessa terra para abrir um templo, para resgatar pessoas dos momentos difíceis, resgatar a pessoa do mundo que ele vive, mostrar para eles que tem uma solução e que tem algo diferente. Se você entrar por aquelas portas, você vai ser instruído, você vai ser advertido também, mas vai ser instruído, porque o Senhor, quando ele andava com a multidão, ele dava instruções, ele fazia milagre ali para mostrar para a multidão para que ele veio, qual era o objetivo dele estar ali. Ele dava instrução para aquela multidão, ele corrigia, ele não só dava pão e peixe, não. Ele fazia o milagre, ele dava correção, ele dava um puxão de orelha, com amor, mas ele dava. E muitas das vezes, os templos que têm sido abertos, os pastores que têm sido levantados, que eles chamam de sacerdote, o anjo da igreja, o Senhor, irmãos, ele no momento nenhum ali da instrução, se você lê a palavra, momento nenhum da instrução o Senhor manda você mudar de veste, o Senhor manda rasgar suas vestes, não rasgar suas vestes, mas rasgar o coração. Em momento nenhum eu vejo o Senhor corrigindo, você tem que tirar essa roupa. Quem faz a obra, sabe por quê? Quem faz a obra é o Espírito Santo. Ele fala assim, olha, eu te levantei, todo mundo gosta de dizer que tem um chamado pastoral, eu tenho um chamado pastoral, eu tenho um chamado missionário, eu tenho um chamado disso e daquilo, mas o Senhor não nos chamou para destruir almas, não. O Senhor nos chamou para resgatar a alma, para mostrar para eles que ainda tem uma solução para a vida deles. Ainda tem uma solução, como lá em Mateus, no 11, 28, ele fala, vinde a mim, venham até mim, vocês que estão cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Ali quando ele estava confrontando ali, chamando eles, no versículo 11, é por quê? Porque eles estavam debaixo da lei, eles estavam debaixo da religiosidade dos escribas. Então o Senhor falou, vinde a mim. E o Senhor pediu o cargo, pediu o nosso fardo, né? Pediu o nosso fardo. Vai lançar sobre ele o nosso fardo. E hoje em dia, o que a gente vê? As pessoas abrem um ministério, o Senhor falou que eu tenho um chamado pastoral, abre um ministério e simplesmente começa a ditar regras para as pessoas, antes até das pessoas ouvir a palavra, se converter e verdadeiramente começar a caminhar, entendeu? O Senhor, ele dava instrução para as pessoas. Ele pegou os discípulos e falou para seguir, chamou ele para me seguir, tirou eles daquela condição que eles estavam e chamavam eles para seguir ele, que ele tinha uma nova vida para eles. E o que a gente vê? Pessoas falam que tem chamado pastorais, chamados missionários, pessoas brigando por causa de cargos e as pessoas perecendo. Porque o Senhor, ele nos chamou para dar instrução. A gente passa por provações, a gente passa muitas das vezes por situações que a gente acha adversas, que a gente, muitas das vezes, a maioria das vezes nem quer passar, mas ali vamos dizer assim, o deserto é a escola do Senhor para a nossa vida. A gente muitas vezes não quer passar, nós somos falhos sim, nós somos seres humanos, nós temos que reconhecer, a gente não quer passar, a gente quer uma vida mansa, mas ele falou assim, no mundo vocês vão ter aflição, não significa que vocês vão estar comigo, que vocês não vão passar por tribulações. Ele passou. Então, o Senhor, ele me falou muito nessa palavra acerca disso, por quê? O seu povo foi ali levado cativo, mas mesmo quando ele estava sendo levado cativo, o Senhor deu instrução. O Senhor deu instrução, inclusive, para não idolatrar. Não entrar em idolatria com os ídolos da Babilônia. E o Senhor, irmãos, ele tem falado com as pessoas não têm dado ouvidos.
Muitos, a maioria, até colocaram Jesus de lado. Falou, deixa que agora eu sei fazer. Abre um ministério e as pessoas entram com a expectativa que vão receber uma palavra para edificar a vida. Eu sei que muitos não gostam de ser confrontados, muitos verdadeiramente não gostam de ser confrontados, porque lá fora você é confrontado, no trabalho você é humilhado, mas quando chega na igreja, infelizmente, se vai confrontar você com o seu pecado, com aquilo que você tem feito de errado, você não aceita. Mas se tiver na direção do Senhor, se for na direção do Senhor, a pessoa vai te dar ouvidos. E o Senhor, Ele não mandou você ditar regras para a igreja e falar, você tem que mudar isso, Ele mandou você pregar a palavra. Pregue a palavra. Vá dentro da palavra. Muitos têm deixado a palavra de lado. Vá dentro da palavra, explique a pessoa dentro da palavra. Olha, a palavra diz isso, irmãos. A palavra diz para você abandonar o seu mau caminho. Mas não, você vê a pessoa abrir o ministério e simplesmente coloca um fardo que Jesus pediu para ele em cima das pessoas. Coloca um fardo em cima das pessoas que as pessoas não conseguem se libertar. Tamanho aquele fardo que está em cima delas. E um fardo que muitas das vezes ele coloca tão pesado que nem ele mesmo suporta. Acaba caindo em pecado, acaba se desviando do propósito de Deus, voltando para a sujeira. Nessa época de Natal, tem sido confrontado assim, as pessoas com enfeites de Natal, se deve ou não colocar enfeites de Natal. Perde tempo com as coisas assim tão bobas, tão banais, quanto muitos estão praticando coisas piores. Coisas piores as pessoas estão praticando, estão preocupados com enfeite de Natal. Ah, se você não largar o enfeite de Natal, você não saiu lá de fora. Se você não largar, quer dizer, colocar uma luzinha na sua casa, você está voltando ao passado. Do que você fazia antigamente. E você, quando você comete um pecado, que o fardo que você coloca é tão pesado sobre as pessoas, sobre aquele ministério que você abre, que muitas das vezes nem você mesmo suporta. O que é uma luzinha diante de um pecado, às vezes tão grande que você comete, que você também volta para trás. Então é complicado. As pessoas não têm tido desejo mais de estar na igreja, estar no templo ali, porque a igreja somos nós, sou eu e você. Estar no templo ali significa estar perto do Senhor, recebendo instrução, recebendo uma palavra edificante. Muitas das vezes ser confrontado. Eu não sei você, mas quando eu comecei a caminhar, eu sempre gostei muito da palavra. E ali, quando eu sentava, eu ouvia aquela palavra, eu era confrontada pelo Espírito Santo. Quando as pessoas pregavam o verdadeiro evangelho, eu era confrontada pelo Espírito Santo. Eu chorava. Aquela palavra ali me confrontava. Hoje em dia as pessoas se iram, se levantam. Por quê? Com certeza porque não têm ouvido a palavra. Aí como as pessoas se irem, se levantam porque você tirou a parte que é do Senhor, você não está confrontando dentro da palavra, a pessoa se levanta, aí você muda a palavra, você muda o jeito para trazer as pessoas, você começa a abrir exceções, não pode vir, ele falou assim, venha como está, por quê? Porque o Senhor, ele sabia que quando a gente entrasse ali, a gente ia ser confrontado de uma tal forma, pelo Espírito Santo, que a gente ia querer abandonar aquilo que a gente praticava. Mesmo que não fosse de uma vez toda, mas aos poucos a gente ia sendo confrontado e transformado pela palavra. É pela palavra. Pela palavra. Agora inventam tantos trejeitos para pegar a palavra, inventam tantas coisas, é mais louvores do que palavra.
A palavra do Senhor é a última. Senhor, você espera um pouquinho, nós vamos cantar louvores, se é festividade nós vamos dar oportunidades até cansar, aí depois o Senhor prega 15 minutos. E fica em confronto toda vez que vem uma festividade, principalmente concernente ao mundo, ao que eles acham que é o do mundo, eles começam a confrontar. E o Natal não é diferente. Fica preocupado se você deve adornar a sua casa ou não, se você deve enfeitar com luzinha, botar árvore, se não colocar árvore. E quantas coisas piores têm sido cometidas. Se é questão de voltar ao passado, se é questão de voltar ao passado, então tem coisas piores sendo cometidas do que enfeitar uma casa de Natal. Ah, mas na minha igreja assim, ainda bem que a igreja é sua, não é de Jesus. Na sua igreja é assim. Mas Jesus mandou você fazer assim? Jesus mandou você dar essa instrução para a pessoa? Ó, na sua casa não pode ter isso, não pode ter aquilo. Depende do que você vai colocar. Você não vai colocar uma vela acesa, símbolo de religiosidade. Depende do que você vai colocar. E se você pedir instrução a Deus, Ele vai te dar. Ele confronta você o que é pecado e o que não é. Ele mostra para você. Ele te dá em sonhos. Na hora que você está colocando aquilo, Ele instrui você se é pecado ou não. Ele instrui você. Se você está ouvindo a Deus, Ele instrui você. E eu fiquei muito preocupado com isso. Quando eu li essa palavra, o Senhor falou para eles aqui, ó, não idolatra. Eles foram lá e idolatraram. Fizeram ídolos. Deram dinheiro para ser feito ídolo, para eles adorarem no lugar de Deus. Por isso que toda vez tinha que estar no cativeiro. Toda hora eu e você temos que estar no cativeiro para ver se a gente aprende alguma coisa. Enquanto almas estão perecendo lá fora, porque em Mateus 28, depois da ressurreição, o Senhor falou, ide e pregai o evangelho. Eu recebi essa autoridade e passo para vocês, ide. E pregai o evangelho a toda criatura. Aí, em vez de estar indo pregando o evangelho, ficam dentro das igrejas ditando regras, levantando pessoas no ministério, não sei para quê, porque não fazem muita coisa. Você tem que pregar a palavra do Senhor e ensinar a pessoa para que ela possa ir e levar a palavra da maneira que o Senhor deu ordem. Da maneira que o Senhor deu ordem. Ele falou, ide e pregar o evangelho a toda criatura. E no final ele ainda fala, eu estarei convosco até a consumação. Ou seja, eu não vou embora mais, eu estarei convosco até a consumação. Porque ele foi morto e reviveu. E agora ele estaria conosco. Até a consumação, até o final. Então a gente tem que ir pregar o evangelho para que almas sejam resgatadas, para que vidas sejam transformadas. E as pessoas não têm o prazer de estar na casa do Senhor mais. Por quê? Porque é pregado uma doutrina que inventaram. Ah, você tem que vir assim, você não pode fazer isso, você não pode fazer aquilo. Pregue a palavra, ande em ordem e decência. Confronte a pessoa naquilo que ela fazia de errado dentro da palavra, para que haja uma mudança na vida dela, pela direção de Deus, para que haja uma mudança. Ele chamava as pessoas, larga, eu vou te fazer pescadores de homens, e ele fez. Eu vou te fazer, falou com Pedro, eu vou te fazer pescadores de almas. E ele fez, nós sabemos que ele fez. Pedro andou ao lado dele o tempo todo, até se converter mesmo, verdadeiramente. Ele não falava, ó, vem, mas tira essa roupa. A gente tem visto pessoas, às vezes entra na igreja, a pessoa está desesperada ali, tá com sede da palavra, desse Jesus que eles falam que transformam. E chega ali e quer que a pessoa, olha, você tem que trocar de roupa, porque agora você vai frequentar a minha igreja, você tem que trocar essa roupa. Não é você que troca a roupa da pessoa. A pessoa vai se incomodando e vai se transformando. Vai se transformando.
A única parte que eu vi aqui troca de verso foi em Êxodo 28, quando ele escolhe Arão e seus filhos para ser sacerdotes, manda Moisés separar ele, separou ele, mudou a roupa, mudou a veste. É o sacerdote que tem que ter uma veste diferenciada. E o que a gente não tem visto hoje em dia, que cada um anda da maneira que quer. Ah, não pode. É o sacerdote, que estavam sendo separados ali, que tem uma roupa diferenciada para poder servir. Não é pecado a gente fazer uma roupa assim pro diaconato, não é mudar a roupa, mudar as vestes, você falar assim, não, o diaconato, você tem que mudar suas vestes, vou fazer um uniforme para você, para a pessoa ficar alinhada ali com uma roupa bonita, aparentemente, mas por dentro também tem que estar transformado, não só a veste. Não adianta você querer colocar uma veste na pessoa e a pessoa muitas das vezes, como a palavra mesmo diz, está igual um sepulcro caiado. Por fora está ali com aquela roupa que você induziu a pessoa a colocar, mas por dentro está destruída, por trás está pecando. E é assim, é uma coisa tão séria que as pessoas se preocupam muito com o que os outros estão vendo, mas não preocupa com aquele maior que está lá em cima, que está olhando, porque a palavra nos afirma que ele se inclina para ver a terra. Imagine o Senhor se inclinando para ver o que eu e você estamos fazendo, e você está achando que está escondido, só porque você está dentro do templo, e você está achando que está escondido. E o Senhor, igreja, Ele tem falado conosco. Se Ele tem falado, é porque Ele não tem se agradado. Ele não tem se agradado. Por quê? Porque cada um quer fazer do seu jeito. Cada um quer fazer do seu jeito. Do jeito que não agrada a Deus, e o que é pior. Do jeito que não agrada a Deus. Porque o Senhor, Ele fala comigo e fala com você. Da mesma forma que Ele fala comigo, Ele fala com você. Mas se você não tem ouvido a voz do Senhor, se não tem se transformado algo na sua vida, é porque você está ouvindo muitas vozes e a do Senhor está ficando por último. Quando ouve, né? O Senhor, nessa palavra, Ele confronta a mim e a você. A palavra é uma espada de dois gumes. E antes dela cortar para você, eu já peguei a minha parte. Pega a sua parte e fala, o Senhor, é agradável, Senhor, o que eu tenho praticado. É agradável, Senhor, como eu tenho guiado as suas ovelhas, as ovelhas que o Senhor me deu. É agradável, Senhor, o que eu tenho feito. As ovelhas estão dispersas. Muitos saem do lugar porque não suporta. Não suporta. Às vezes eu também já tive essa falha, a gente cobra muito das pessoas, cobra muito. Fala, olha, você não deve fazer assim, porque eu fui ensinado assim. Até que eu fui administrando, lendo a palavra, que você tem que ler a palavra. Não é, o outro não podia fazer aquilo, aí agora o outro pode. Você ensinou um a fazer de um jeito, mas o outro agora pode fazer. Ah, não, ele pode fazer porque é o filho do fulano. Não, é para ninguém fazer. E você tem que dar a direção, não importa se pode ser o filho de um rei. Ele tem que fazer igual o outro. Ele tem que ser direcionado dentro da palavra. Falar, você não pode praticar isso. Você não pode fazer isso no seu trabalho. Você não pode sentar na roda dos escarnecedores, ouvindo coisas que não deve, falando coisas que não deve. Então, a palavra do Senhor, que ela nos instrui a não colocar um fardo pesado nas pessoas. Você monta o ministério, pede a direção de Deus, Deus ajuda você a sustentar aquele lugar, Ele envia as pessoas, e as pessoas estão sendo dispersas do lugar. Por quê? Porque quando chega lá, na hora de pegar a palavra, você já sabe fazer, você põe Jesus para escanteio, né? Fala, não, agora eu já sei fazer.
prega a palavra. Quando o Senhor te der um ministério, o seu chamado for pastoral, prega a palavra. Ensine as pessoas a se aperfeiçoar. Pessoas muitas das vezes já têm até dons, mas tem que aperfeiçoar aqueles dons dela, para que ela possa levar a palavra. Se é um ministério de cura, que ela aprenda a usar aquilo ali para curar pessoas. Se é de evangelismo, que ela aprenda a falar com as pessoas, atrair as pessoas através da ministração ali dentro da palavra. Dentro da palavra. Eu falei, Senhor, essa palavra que o Senhor deu aqui é confrontante. Mas é assim que a gente se transforma. Como dizem, né, o remédio amargo, ele que faz efeito. O boldo amargo faz efeito para o fígado. Se você tomar um remédio doce, enjoa o seu estômago e não resolve o seu problema. Mas o boldo, ele resolve o seu problema, porque ele é amargo. Ele é amargo. A palavra confrontante é a que cura. Muitos falam que o Antigo Testamento, não, isso aqui é do Antigo Testamento, para arrumar a razão do seu pecado. Mas quando é do interesse deles tirar algo dali do Antigo Testamento, aí o Antigo Testamento vale. As pessoas estão assim. Eles só querem ler o Novo Testamento, até a parte, assim, parte que eles querem, né? Mas o Antigo Testamento eles sabem que já é passado. As instruções do Senhor é passado. Deuteronômio, eles acham lindo a saída da escravidão ali do Egito. Todo mundo acha lindo, o Mar Vermelho, abrir o mar. Todo mundo acha maravilhoso. Mas depois fala que já passou. Mas se precisar de ir lá atrás pegar algo para confrontar o pecado que eles estão praticando, aí lá serve para pegar no Antigo Testamento. Então é muito complicado como está sendo pregado o Evangelho, é muito complicado como as pessoas estão sendo ensinadas, estão torcendo a palavra, aquilo que é certo ficou errado, o que é errado ficou certo, deturpando a palavra do Senhor. Ele falou, ai daquele que acrescentar ou tirar um tio. Você não pode acrescentar nada à palavra e nem tirar. Imagine torcer a palavra ali. Torcer deve poder, né, Jesus? Vamos torcer, distorcer ali, falar o que a gente quer. Então é muito preocupante isso, é muito preocupante. As pessoas perderam verdadeiramente o temor, porque a palavra também nos afirma. Os escândalos vão de vir, mas ai daqueles, ai, é de dor. Ai daqueles que vier os escândalos. Ai daqueles que fizer tropeçar desses pequeninos. A palavra afirma. Ai daqueles. Então é muito sério. A palavra do Senhor, irmãos, eu perdi a palavra aqui. É uma instrução para mim e para você. Não importa o que está falando ali, se você acha que é ruim, a palavra do Senhor não é ruim. Você acha que é ruim ou não, é uma instrução para mim e para você. Para você meditar na palavra. Para você pregar a palavra, não da maneira que você quer, da maneira correta que está escrita ali. A maneira correta. Todo mundo gosta das passagens em que a pessoa vence. Todo mundo condenou o adultério de Davi. Davi, ele adulterou. Mas você ouviu de novo lá falar que o Davi adulterou mais uma vez? Você ouviu falar de novo que Davi cometeu aquele mesmo pecado? Por quê? Ele falhou, porque ele é falho, ele falhou, ele é ser humano. Ele ficou lá com a mente vazia, né? E falhou. Não obedeceu a Deus, falhou. Mas você viu falar novamente que Davi pecou? A espada já está sobre a minha casa, vou pecar de novo, então posso pegar a mulher que eu quiser. Não. Ele se arrependeu tanto que ele falou, Senhor, pode retirar tudo de mim, mas não retire a tua presença de mim.
Porque ele sabe que sem Deus, igual a palavra mesmo afirma, sem mim nada podeis fazer. Sem o Senhor nós estamos perdidos, irmãos. Sem o Senhor nós estamos perdidos. Essa é a palavra certa. Então, e Davi sabia disso. Que as guerras que ele venceu porque o Senhor estava com ele. Ele não venceu pela força do seu braço, não. Porque ele era direcionado por Deus. Então tá muito sério isso. Você não pode colocar uma luzinha, você não pode colocar uma bolinha, mas você pode pecar. Olha como é sério. Você não pode colocar uma luzinha, aí você não vai lá no Antigo Testamento. Você não pode fazer um enfeite de Natal, irmão, porque senão você está pecando. Mas você pode roubar. Você pode fazer um gato na sua casa. Você pode mentir. Isso tudo você pode. Você só não pode colocar uma luzinha na sua casa. A luzinha é pecado. Quando chega na semana depois do carnaval, a mesma coisa. Eu, como canjica, independente de estar no dia depois da quaresma, Semana Santa, eu como a canjica. Eu gosto, só não como muito porque engorda, mas eu gosto. Mas quando chega, realmente você não tem necessidade de comer aquele dia ali, porque você realmente se torna religioso. Você vai comer só naquele dia?